todos! 16 de outubro, hoje, quinta-feira, 9 horas 18 minutos aqui na capital paulista. Vídeo normal do canal, não vai ser longo, vai ser um vídeo aí, fazer alguns comentários, algumas análises também de política nacional. Veja, política é pressão, né? É guerra narrativa na veia. Ganha quem é mais inteligente. Mas bota aí uns 60% de inteligência emocional, hein? Nos pré-requisitos da vitória. Inteligência emocional. Algo que a extrema-direita costuma desprezar solenemente. Ela faz muitos inimigos, né? Passou batido que o Nobel de Química foi para um palestino. Veja, eu vou voltar a esse assunto. Veja, quando eu falo extrema-direita, eu não estou defendendo a esquerda. Estou simplesmente analisando a extrema-direita. Veja, ela não tem nada, não tem nenhum projeto, nenhuma meta, nenhum objetivo, nenhuma visão de país. É só interesse privado, né? Daí colecionam desafetos, municiam a metralhadora narrativa contra os seus crescentes inimigos. Ora, a política é agregar pessoas, é unir, né? É ser uma força conjunta, coesa, né? Não dá para você viver em guerra perpétua contra o teu semelhante porque você se acha melhor e você acha todo mundo ruim. Você não vai conseguir liderar desta forma. Veja, dentro desta lógica, né, de terra arrasada, é excelente que a extrema-direita, dentro da lógica da guerra narrativa, lute desesperadamente para colar aí o roubo do INSS no petismo. Veja, é como quando o Netanyahu declara 6 vezes até agora que ele não tem nada a ver com o assassinato de Charlie Kirk. Quer dizer, ele tem tudo a ver, né? Quanto mais a fundo, né, o fedor penetra aí, né, nessa lógica de guerra narrativa, mais porcaria no ventilador veremos espalhada no Congresso mais podre da história do Brasil. Então vá fundo, extrema-direita. Ataque, acuse-os. Né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Né? Veja, não é preciso lembrar que o criador da extrema-direita brasileira, todo mundo sabe quem é, né? Lá o mago da Virgínia, né? A mistura de Alborguete com Sócrates, né? Talvez o jogador de futebol, Sócrates. Veja, o criador da extrema-direita brasileira foi espertamente o primeiro a repudiá-la, né? Publicamente, aí nas suas lives, nas suas redes, né? Repudiou o bolsonarismo, a extrema-direita, recomendou para os seus discípulos da sua seita para não entrarem na política. Eles fizeram exatamente o oposto. Era inevitável que a extrema-direita acabaria no esgoto, né? Mas se vende como perfume francês. E aí, vai vingar o extremismo moderado, né? Eu acho que não vai, né? Por exemplo, do Caiado, né? Bom, vida segue, né? O que a ciência descobriu sobre o Adão e Eva genético? Aliás, eu tenho um artigo que eu adaptei lá para o meu blog, né? Blogspot, lá, helderar.blogspot. Não, é helderar.blogspot.com. Veja, nesse artigo eu falo sobre as origens da raça humana, as origens genéticas da humanidade. Então vamos aí, segunda parte do vídeo, um pouco de ciência aqui, né? Veja, os ancestrais deixaram marcas no nosso DNA, né, que é a nossa assinatura. E, na verdade é uma química, né, que nós temos aí, né, o DNA, aí, a fita de DNA, que são 4 ácidos, né, que é o ácido desoxirribonucleico, né, que fica no núcleo da célula. Veja, a genética moderna revelou que, apesar da enorme diversidade humana, todos nós temos pontos em comum. Todos nós, seres humanos, temos pontos em comum que nos ligam a ancestrais distantes. Aí 2 deles ficaram aí conhecidos de uma maneira pitoresca, né, pelos cientistas como a Eva mitocondrial. Vocês encontram lá no meu blog um artigo sobre esse tema, né?
e o Adão cromossômico. Então, a Eva mitocondrial da mitocôndria e o Adão cromossômico Y. Veja, não são nomes aí para ser entendido de maneira bíblica, né? Eles não foram um casal histórico, né? Isso é uma alegoria. Eles representam referências, né, na nossa linhagem. Veja, então a Eva mitocondrial, ela é identificada por meio do DNA que está na mitocôndria, que é uma parte que está lá dentro da célula, né? Que é a parte justamente responsável pela respiração celular. Veja, é um material transmitido de mãe para os seus filhos, sem sofrer grandes alterações ao longo de muitas e muitas gerações. Quer dizer que esse material genético que a gente herda da nossa mãe, ele é permanente, ele é perene, ele não se modifica. Veja, estudos realizados desde 1987, por exemplo, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Bom, agora o Donald Trump declarou guerra às universidades, né? Mas assim, em 87 ainda funcionava muito bem o ensino universitário nos Estados Unidos. Né? Destaque para as pesquisas aí em Berkeley indicam que essa ancestral teria vivido na África entre 150 e 200 mil anos atrás. Portanto, a nossa origem genética estaria lá na África, talvez no norte da África, há 200 mil anos. Veja, ela não foi a primeira mulher, vamos dizer assim, mas sim a mais recente ancestral comum, né, que se pode identificar por meio aí da análise do DNA pela via materna, né? Já o Adão cromossômico, né, dos cromossomos, que é o Y, né, é o equivalente na linhagem paterna. O cromossomo Y, passado de pai para filho, permitiu que os cientistas aí estimassem a existência de um ancestral comum masculino. Daí apareceu uma pesquisa lá na revista Science, 2013, né? Ele teria vivido aí, o primeiro homem, vamos dizer assim, né, que geneticamente é igual a nós, né, pessoas comuns aqui do século XXI, né, ele teria vivido há cerca de 150 mil anos atrás. Quer dizer, então ele estava lá mais ou menos na mesma época da Eva mitocondrial. Veja, outras análises aí sugerem que poderia ser até mais antigo, né, 300 mil anos atrás. Então essas variações aí acontecem porque os cálculos, essas variações de tempo, né, porque os cálculos dependem do tamanho das amostras, da diversidade dos grupos estudados e da velocidade considerada para as mutações genéticas. Mas, na verdade, as duas linhas, da Eva mitocondrial e do Adão cromossômico, levam à mesma conclusão. Nossas raízes mais profundas estão ligadas à África, provavelmente norte da África. No fim, o que esses estudos mostram é que todos nós somos parte de uma mesma história, né? Então, na verdade, assim, Eva mitocondrial e Adão cromossômico Y são pontos de referência. Reforça a ideia de que a humanidade inteira compartilha conexões muito mais próximas do que se possa imaginar, né? Veja, já que eu estou falando nas origens da vida, vamos falar um pouquinho também de religião, né? Veja, o embate religioso cresce nos Estados Unidos. Talvez a grande causa de toda a crise que o Ocidente está vivendo é uma crise religiosa, né? É um embate religioso, aí é um maniqueísmo, né, contra o próprio cristianismo, né? É fora de dúvida, por exemplo, veja, para ver como coisas assim da geopolítica estão mescladas a um embate religioso milenar. Por exemplo, é fora de dúvida, pelo menos para mim, que foi o Netanyahu que mandou acabar com a vida do Charlie Kirk, né? O que tem aí por trás? Por trás disso daí você tem o sionismo e tem o cristianismo, né? Porque o Charlie Kirk estava cada vez mais assumindo o seu lado cristão, né? Veja, o sionismo ele já perdeu uma parte dos democratas nos Estados Unidos. Veja, eles têm um poder incomensurável, os sionistas, o poder bancário, o poder de imprimir o dinheiro, eles são donos do Fed, eles têm a grande mídia no bolso. Veja, mas olha só, eles estão negociando com o Hamas. Vocês não notam alguma coisa estranha? O Hamas não era o bicho-papão, não era terrorista, não era... Eles estão negociando com o Hamas. Então, veja, as coisas não são como estão nos dizendo, né? A juventude mundial está com a Palestina, a terra ancestral dos palestinos.
né, que é o verdadeiro povo bíblico. Detalhe, veja, detalhe, só fazer um adendo. Se o Irã atacasse Israel nesse momento, nós veríamos o fim do Estado sionista, né? Bom, só como um detalhe aqui para um futuro vídeo, né? Na hora que o sionismo começar a perder também os republicanos, nós veremos o começo do fim da extremamente cruel, poderia dizer crudelíssima, né? Seita farisaica, que o sionismo é uma seita farisaica dos fariseus. Nós veremos os assassinos de Jesus Cristo no tribunal dos povos. Olha aí, os fariseus aí, a sinagoga de Satanás, né? Os sionistas nunca foram julgados pelo maior crime da história. Por quê? Porque não há cultura judaico-cristã que possa salvar o Estado genocida de Israel disfarçado de protetor dos judeus. Essa mentira escatológica aí da bruxaria Chabad Lubavitch, né? Pesquise isso daí. Gerada aí pela imensa propaganda em torno do Holocausto. Veja, o que os sionistas realmente pretendem é normatizar o Holocausto, e poder praticá-lo legalmente contra qualquer povo. Então nunca se tratou de proteger os judeus. Os sionistas jamais foram judeus, né? Veja, voltando ao assunto do DNA, o DNA prova isso, né? Que eles descendem dos Cazares, eles são Jázaros, um povo turco-mongol da Casária, né? Veja aí a playlist do canal dedicada a esse tema da máfia Khazar. Veja, eles são os arautos do anticristo e devem ser julgados finalmente pela lei secular dos povos antes que o Ocidente possa caminhar novamente. Só que eu vejo aí tem várias profecias, muito embora eu acho que tem muita profecia falsa aí propagada pela CIA, né, pelo MI6, pelo Mossad, né? Mas assim, existem profecias e profecias, né? E uma delas diz que é a Rússia que vai salvar a cristandade, com a ajuda do Islão. Então, as coisas não são como as pessoas pensam, né? Elas são bastante mais complexas, né? Veja um artigo aí do Ian Neves, também eu vou indicar. Ele diz o seguinte: o pós-estruturalismo afirma que criticar suficientemente o capitalismo vai derrubar o capitalismo, por osmose. Não vai, gente. Sabe, isso aí é uma armação, né? Você não vai derrubar o capitalismo falando mal dele, né? É o velho Marx que vai voltar, né? O velho Marx vai voltar, ó, faço aqui uma previsão. E vai voltar com muito mais força. É o que parece, né? É o que parece. Veja, daí olha só, os sionistas estão meio desesperados, né? Com todo o seu poder, né? Adquirido aí ao longo de décadas e décadas, séculos mesmo, né? Através da usura bancária, através de guerras, né? Sempre emprestando dinheiro para os dois lados, né? Como a famosa família do Escudo Vermelho fez na época das guerras napoleônicas, né? A ala francesa da família emprestava dinheiro para o Napoleão e a ala inglesa, que é a mais top, né, da família, né, bancou, né, o esforço de guerra lá da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E agora, veja só, os sionistas fazem vídeos fuzilando os civis palestinos em praça pública, e daí postam no TikTok, porque eles querem comprar, ou já compraram o TikTok, dizendo que o Hamas está fuzilando israelenses. É só você olhar o vídeo e verificar que são as IDF que estão cometendo os seus crimes diários, cumprindo a sua cota genocida diária, né? Veja, e a China domina 37 das 43 tecnologias críticas. Veja, eu tenho um vídeo aqui sobre tecnologia crítica, né, onde eu falo das 43 tecnologias críticas, é um vídeo bastante importante. Por exemplo, as terras raras, né, o processo de usar ímãs, né, em motores, né, em turbinas, em celulares, em aviões, né, em usinas, em carros, né. A China domina aí na indústria de defesa, em mísseis. As terras raras e os ímãs são fundamentais, né? E a China domina aí 90% do refino das terras raras. Daí por que os Estados Unidos está desesperado, né, com a China.
Mas não só isso, por exemplo, o grafite, né, o grafeno, né, a bateria do futuro não vai ser feita com lítio, que descarrega rápido e é poluente, ela vai ser feita com grafeno, né? A China ela tem aí 90% do grafite e materiais para a bateria do mundo, né? É uma outra tecnologia crítica, né? Insumos para a indústria farmacêutica, né? Por exemplo, na indústria da saúde, né? Na biossegurança, a China produz 80% desses insumos para a própria Big Pharma, né? Veja, a tecnologia solar, né? Da energia solar, ela domina 85%. Eletrônicos, né? Semicondutores, e aí é um ramo que ela ainda tá chegando lá, ela domina talvez 50% aí da indústria de semicondutores. Um velho em Gaza segurava um cartaz que dizia: vocês tomam minha água, queimam minhas oliveiras, destroem minha casa, tiram meu emprego, roubam minhas terras, aprisionam meu pai, matam minha mãe, bombardeiam meu país, nos fazem passar fome, humilham a nós todos, mas a culpa é minha. Eu respondi disparando um foguete. É isso mesmo que você deve fazer, que a única coisa que eles respeitam é a força, né? Veja, o golpe anunciado da CIA contra a Venezuela é inadmissível. É preciso proteger a qualquer custo a imensa riqueza de seu solo. A maior fonte de petróleo do mundo, gás abundante, ouro, o coltan, né? Como é que se vai proteger isso daí? Veja, o Trump está unindo o mundo agora a favor da Venezuela, né? Parece que essa é sua próxima agenda, e unir o mundo a favor da Venezuela. Como? Bom, a Venezuela precisa de armas nucleares apontadas para os Estados Unidos. É assim na geopolítica. Se o Brasil tivesse poder de persuasão, diga-se bombas nucleares, a Lava Jato não teria roubado o nosso pré-sal para as empresas do Rockefeller aí, né? Para a ExxonMobil, para a Chevron. É assim que a coisa funciona, né? O grande objetivo, o maior trunfo da Lava Jato foi ter tomado o pré-sal do Brasil sem dar um tiro, né? E para terminar aqui o vídeo de hoje, veja, o Putin se reuniu com Mohammad al-Julani, agente da Al-Qaeda que virou presidente da Síria no lugar do Bashar al-Assad, né? Mas veja, ele não o reconheceu como presidente legítimo da Síria, mesmo assim ele se reuniu com ele. Então foi um encontro aí, digamos, de realpolitik, né, de pragmatismo político, porque Moscou tem que garantir lá as suas bases na Síria, em Tartus e Maimin, né, para que continuem operando sem serem ameaçadas, mantendo sua presença estratégica no país. O Putin não ofereceu apoio político ou simbólico a Julani, né? Simplesmente ele foi lá para proteger os seus interesses militares e logísticos na região. Quer dizer, na verdade, assim, ele afirmou que o interesse da Rússia está no bem-estar do povo sírio. Primeiro ponto, né? E aí sublinha que as decisões do Julani devem respeitar a estabilidade e a segurança da população, porque senão vai afetar os interesses russos no país. Portanto, ele reafirma, como bom político, que as bases russas significa segurança para o povo sírio. Veja, é uma postura diferente aí da conduta do próprio Julani, né? Veja, os Estados Unidos removeram o HTS, que é uma divisão da Al-Qaeda, da lista de organizações terroristas, e aí colocou o Julani como um ator político, né, legitimando, né? Quer dizer, tentou recuperar a imagem de Julani, ele pode dar entrevista, né, ele tem aí encontro com autoridades, com serviços de inteligência, ele é um parceiro diplomático de Washington, né, e de Israel, né? Então, assim, eles precisam reformar a imagem do Julani, né? Então é um homem entre dois mundos, né? Ele parece que o Ocidente tenta se recuperar aí do próprio fato do que o Bin Laden, que era um agente da CIA, acabou sendo o homem que criou a Al-Qaeda, né? E depois o homem ao qual se relaciona a queda das Torres Gêmeas, lá em Nova York. Então a Rússia, na verdade, ela não vai apoiar o Julani, ela está simplesmente protegendo sua infraestrutura militar e falando, ó, vai com calma aí que nós temos nossas bases militares aqui, não vamos perder nossa influência regional.
porque isso seria uma ameaça à nossa segurança nacional. Bom, pessoal, tem aquela história lá do Tomahawk, né, que o Trump está enviando. Veja, eu acho que Tomahawk aí é furada, assim, o sistema de defesa aérea da Rússia vai derrubar o Tomahawk praticamente no solo, né? Veja, para terminar o vídeo, veja, eu queria dizer que vagabundos espertos ficaram bilionários sem trabalhar através de fraudar o INSS. Isso ocorreu entre o fim do governo Temer e durante todo o governo Bolsonaro. Os lucros se tornaram exponenciais durante a pandemia. Esse tipo de roubo é hediondo e merece a pena máxima, né? Veja, mais um ponto aí para o Lula, né? Ele que está... O Brasil não vai sair dos BRICS. Não adianta o Trump mandar o Brasil sair dos BRICS. O Lula não é um Bolsonaro, né? O Trump recebe ordens diretamente das 5 famílias que mandam nos Estados Unidos. O Trump pode cair a qualquer momento e vai entrar aquele de Vence lá. Terras raras, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, mas o problema é outro. Os Estados Unidos levarão no mínimo 10 anos para alcançar a capacidade de refino da China, né? Agora, tente imaginar onde é que vai estar a China e os BRICS daqui a 10 anos, né? Outra coisa, a supremacia militar aérea dos Estados Unidos está chegando ao fim. Os novos tempos estão chegando, pessoal, inexoravelmente. Bom, vamos ficando aqui. Isentar bet é coisa de congresso criminoso, hein? Gente que ama fintech, que dorme com o PCC e acorda com o CV debaixo da cama, né? O congresso mais podre da história do Brasil deveria ser fechado, hein? Vai começar tudo de novo lá. E aí o Milei diz que vai sair da Casa Branca com dólares saindo pelas orelhas. Bom, pelas orelhas e outros orifícios ele não mencionou, né? Aí ele diz que em mais 4 anos ele vai salvar a Argentina, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. É isso daí. Canal Luz no Fim do Túnel. Peço o like e o comentário. Torne-se membro do canal, verifique se você está seguindo o canal. Membros, está disposto aí, né? Se quiser ajudar o canal, está monetizado. Você pode mandar qualquer quantia que você desejar pelo sistema do próprio YouTube ou por Pix, como preferir. Ok, pessoal? Canal da mídia alternativa independente, que é a que realmente importa nesse mundo, hein? Canal de livre expressão e comunicação. Canal de geopolítica, geoeconomia, geoestratégia e vamos em frente. Helder Araújo aqui, foi seu interlocutor. Me despeço aí agradecido pela sua atenção. Até a próxima, fiquem com Deus.